Bom, boa tarde. Esse vídeo vai para os alunos do curso de farmácia do sexto período, resolução de uma lista de exercícios sobre fármacos antihipertensivos. Bom lembrar que você deve curtir o meu canal, se inscrever aí para que você possa ter vídeos atualizados sobre farmacologia e assuntos atuais relacionados à área da saúde, tá? Bom, eu vou ler os exercícios, ler as questões, editar e colocar aqui para que você que não tem a lista poder acompanhar junto comigo a discussão dos casos. Bom, vamos lá, tá? Questão número 1. MHC, 67 anos, sexo feminino, estava sob tratamento com hidroclorotiazida para controle da pressão arterial. Sabe-se que se faz importante seu acompanhamento com o uso crônico de medicamentos, visando ao melhor controle da resposta terapêutica. No entanto, além de alguns exames, também devem ser realizados a fim de avaliar potenciais desequilíbrios eletrolíticos e outros constituintes do sangue. Pergunte-se quais são esses exames e qual motivo se justifica a realização de cada um deles. Tá? Bom, vamos lá. A paciente faz uso de monoterapia para hidroclorotiazida, um diurético tiazídico que tem como mecanismo inibir a reabsorção de sódio e cloreto no túbulo contorcido distal. Legal? Os tiazídicos, a gente tem a hidroclorotiazida e a cortalidona. Um dos principais problemas relacionados à segurança, que a gente chama de um PRM, problema relacionado a medicamento de segurança, é o aparecimento de hipopotassemia, né? O fármaco, ele promove, junto ao sistema aldosterona, a excreção de potássio, uma vez que ele estimula a reabsorção de sódio e água via aldosterona, e com isso ele elimina próton e potássio, provocando uma hipopotassemia. Então isso necessita que eu faça um acompanhamento laboratorial junto com esse paciente, mensurando os valores de potássio. Outro constituinte que eu deveria mensurar é a glicemia, né? A hipopotassemia pode provocar uma hiperglicemia secundária devido à diminuição da liberação de insulina pela célula beta-pancreática, já que eu tenho uma deficiência de potássio. Tá? Essa hiperglicemia eu posso acompanhar com uma mensuração de uma glicemia basal ou uma hemoglobina glicada. E hemoglobina glicada seria interessante para que eu possa observar se eu tenho esses valores de glicemia aumentada. Outro que eu poderia acompanhar é o meu lipidograma, já que esses fármacos eles têm a capacidade de produzir aumento dos lípides totais, né? Então, um lipidograma ele me daria um perfil de como encontra o colesterol, o triglicerídeo e suas frações presentes no sangue. Tá? Vamos para a questão número 2. A JFN, de 81 anos, sexo masculino, obeso, sob tratamento crônico com hidroclorotiazida, foi submetida a exames de rotina, constatando-se os níveis glicêmicos pouco elevados. O médico A optou pela administração de insulina, porém, ao procurar por uma segunda opinião, o médico B discordou e afirmou que primeiro gostaria de realizar mais algum exame, e dependendo do resultado, poderia optar por outra conduta medicamentosa. A que o médico B provavelmente se referia, explique. Tá? A questão aqui é a seguinte: ele faz uso de hidroclorotiazida, começou a apresentar valores glicêmicos aumentados, né? O que o médico B está se referindo? O médico A prescreveu insulina, né? De forma imediata, que é uma conduta inadequada, né? E o B solicitou exames rotineiros, exatamente aqueles relacionados à questão número 1. Né? O que ele sugeriu aqui? A mensuração de potássio, né? Encontrando uma hipopotassemia. Essa hipopotassemia poderia me causar uma hiperglicemia secundária. Então, os valores de potássio fariam que eu adotaria outra conduta, como a reposição de potássio, tá? Ou a substituição do fármaco por outra classe, ou associação até mesmo da espirolactona. Lembrando que a espirolactona ela é
um antagonista da aldosterona e é um fármaco poupador de potássio, né? Então, o médico B ele adotaria essa conduta, ele esperaria os resultados dos valores de potássio e perceberia que esse potássio estaria baixo, ele ia repor esse potássio em vez de prescrever fármacos no tratamento dessa glicemia ou fármacos antidiabéticos. Tá? Bom, vamos lá. Tá? 3. Qual o motivo que é contraindicado o uso de manitol em pacientes com ICC? O uso de manitol ele é um diurético osmótico, né? Então ele aumenta o volume de líquido presente no espaço intravascular. Eu teria um aumento da volemia. Esse aumento da volemia ia sobrecarregar mais ainda meu coração, né? Lembrando que o meu coração na insuficiência cardíaca apresenta um débito cardíaco reduzido e, consequentemente, uma sobrecarga periférica iria agravar ainda mais o meu quadro de insuficiência cardíaca. Eu levaria mais trabalho para o meu coração, consequentemente eu agravaria o meu quadro de ICC. Então ele é um diurético osmótico, atrai água para o espaço intravascular, consequentemente aumenta a volemia, aumentando a volemia sobrecarrega o coração, por isso que ele é contraindicado no ICC. Tá? 4. Sobre os diuréticos, considere um mais potente e responda. Tá? Explique o seu mecanismo de ação completo. Tá? O mais potente são os diuréticos de alça, que é o caso da furosemida. Eles inibem o SYMPORT, sódio, cloro, potássio, que é uma proteína carreadora, né, que faz esse transporte. Ele inibe esse transporte, ou seja, ele inibe a reabsorção de sódio, potássio e cloreto para o interior, né, dos vasos peritubulares. Consequentemente, esses são excretados na urina. Então, tem um poder diurético bastante intenso. São os meus diuréticos de alça, a minha furosemida. Tá? B. Cite 2 indicações terapêuticas. A gente usa em pacientes com hipertensão arterial severa que apresentam insuficiência renal, né? É um fármaco de escolha, e para pacientes em quadros de insuficiência cardíaca congestiva que apresentam edema, né? Edemasiados, e a gente usa a furosemida. Tá legal? Cite 2 efeitos indesejáveis que ele pode provocar. Um efeito que ele pode provocar grave é a hipopotassemia. Outro que não é tão grave, mas aparece, é a rouquidão, né? Já que eu tenho um ressecamento das pregas vocais, pode gerar meu paciente um quadro de rouquidão. Apresenta outros também, vou deixar esses 2 aqui, porque a questão pede 2, né? Tá? Bom, vamos lá. 5. Cite 2 situações a quais o uso do propanolol não seria uma boa escolha para o paciente hipertenso. Bom, primeiro, o paciente asmático, né? Porque ele é um bloqueador beta 1 e beta 2. Ao bloquear beta 2, ele provoca uma broncoconstrição. O paciente asmático, consequentemente, é um quadro que eu devo evitar, né? E na gravidez, né? Como ele bloqueia beta 2, o beta 2, ao estimular o beta 2, eu provoco o relaxamento da musculatura, né? Uma vez que a adrenalina, a noradrenalina interage com o receptor beta 2, estimula a adenilato ciclase vai produzir a fosforilação da miosina, né? E aí a miosina fosforilada não consegue deslizar sobre a actina, provocando um quadro de relaxamento da musculatura. Se eu dou propanolol para uma mulher grávida, eu vou bloquear esse relaxamento, eu tenho a contratibilidade. A contratibilidade pode levar a um aborto, né? Então, um fármaco que deve ser recomendado com cautela para as mulheres grávidas, ok? Vamos lá, número 8. Quais os efeitos terapêuticos do enalapril nos casos de hipertensão arterial? O enalapril é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, né? Então ele tem um efeito vasodilatador e diurético. Como?
Ele tem um efeito vasodilatador porque ele impede a conversão do angiotensinogênio 2, que é um potente constritor. Tá? Então ele provoca uma vasodilatação, além de favorecer a produção de bradicinina, né? Já que ele estimula a produção de ECA2. Tá? Inibe também a ECA2, que converte a bradicinina. Tá legal? O efeito diurético porque ele inibe a aldosterona, consequentemente, se ele inibe a aldosterona, ele inibe a reabsorção de sódio e água e favorece a excreção de sódio e potássio. Então ele tem um mecanismo diurético e um mecanismo vasodilatador, tá? Que vai, de certa forma, reduzir a minha resistência periférica vascular e vai diminuir meu débito cardíaco, consequentemente reduzindo a minha pressão arterial. Tá? Vamos lá. 7. Em caso de intoxicação por um medicamento classificado como ácido fraco, qual o motivo justifica-se o uso da acetazolamida? A acetazolamida, ela é um inibidor da anidrase carbônica, né? Ao inibir a anidrase carbônica, ela estimula a liberação de sódio e bicarbonato. Ele provoca uma bicarbonatura, ou seja, um aumento de bicarbonato na urina. Alcalinizando a urina, ele favorece a excreção de ácidos fracos, já que os fármacos que são ácidos fracos, né, vão se encontrar na sua forma ionizada com urina alcalina e assim vão ter maior afinidade pelo solvente, a água, serão mais excretados. Tá? Ok? Isso aí. Vamos para o próximo. Tá? Cite as classes dos diuréticos de ação direta nos rins, como exemplo dos seus respectivos locais de ação. Nós temos os inibidores da anidrase carbônica, que agem no túbulo contorcido proximal. Como exemplo, a gente tem a acetazolamida. Nós temos os fármacos que agem nos diuréticos de alça. Como exemplo, a gente tem a furosemida. Nós temos como exemplo que age no túbulo contorcido distal os tiazídicos. A gente tem como exemplo a hidroclorotiazida e a cortalidona. Os que agem no ducto coletor, a gente tem os inibidores da aldosterona, que é a espirolactona, a gente tem a amilorida e o triantreno, né, que são fármacos que são bloqueadores do canal de sódio. Vamos lá. Próxima questão, número 9. Explica o mecanismo de ação completo e o efeito terapêutico da dorzolamida. A dorzolamida é o inibidor da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela é formada forma o meu bicarbonato de sódio, que é um dos principais constituintes do meu humor aquoso, né? Inibindo a anidrase carbônica, especificamente no uso tópico, eu favoreço a diminuição da produção do humor aquoso. Consequentemente, dessa forma, eu tenho a utilização do fármaco no uso do glaucoma, né? Ela inibe a anidrase carbônica tópica ocular, e aí eu não tenho a formação do bicarbonato de sódio. A retirada do bicarbonato de sódio do humor aquoso diminui a pressão intraocular, né? Facilitando assim a diminuição da pressão e o tratamento no uso do glaucoma. Tá? Bom, número 10. Quais as principais diferenças entre os fármacos propanolol, atenolol e carvedilol? O propanolol, ele é um bloqueador beta 1 e beta 2, né? O atenolol é um beta 1 seletivo e o carvedilol, ele é um bloqueador alfa 1, tá? E beta 1. Tá? Ambos são utilizados, principalmente o atenolol e o carvedilol, quadros de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Bom, isso aí. Tá? No mais, um abraço para vocês. Tá? Fiquem com Deus e tem um canal aí, fiquem em casa, ok?